Oi, gente, Raquel aqui. O assunto hoje é crença limitante, mas eu gostaria de explicar para vocês que crenças são memórias. O Ho'oponopono é conhecida como memórias. Como funcionam as crenças? As crenças são pequenos e grandes impactos que acontecem em situações ou com pessoas ou lugares com você repetidamente, e você vai e traz para você como verdade, como se fosse uma verdade. Você enraiza como uma verdade, aí vira uma crença. A crença limitante era uma crença que você tinha e para você trazia benefícios, mas depois passou a te travar. Essa é a crença limitante. Eu não sei explicar como essas pessoas aí explicam, porque eu tenho o meu jeitinho de explicar, o jeito que eu penso que funciona. Eu não vou falar do jeito dos outros, porque o jeito que eu acredito é esse, é uma crença já é uma crença. A crença é assim, ela é uma memória, e que ela é formada em pequenos e grandes impactos, que repetidamente, com pessoas, lugares, situações, para mim a crença é formada assim. Mas tem um jeito também de formar a crença. Você trocar ela por outra. Você estando presente. Com a ajuda do Ho'oponopono também, fazendo a limpeza. Às vezes você nem precisa saber qual é a memória e vai limpando. Mas o bom de você saber qual é a crença é que você pode ir lá e mudar ela. É tipo como você fizesse uma escavação de crença. Quando você faz a escavação, você encontra ela, você vai saber quais eram os benefícios que ela tinha para você e vai fazer uma análise se ela está te beneficiando ou está te bloqueando, te atrasando, te mantendo num lugar que você não quer estar. E foi o que aconteceu comigo quando eu fiquei mantida num relacionamento durante 20 anos, vivendo a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque, tipo, era um relacionamento que nunca foi bom, nem para mim, nem para outra pessoa, e nem para as pessoas que faziam parte desse relacionamento. Mas que, quando acontecia a separação, nós insistia em voltar. Insistia em voltar. Então, voltando lá no passado, fazendo um reprocessamento na terapia, eu descobri que minha mãe repetia várias vezes para mim, porque meu pai era alcoólatra, e passava dias bêbado, e ela sempre dizia que ruim com ele, pior sem ele. Eu acho que eu escutei muito isso dela quando era criança. E nas minhas fases de separações também. E quando eu ouvia isso, eu não estou culpando ela, que ela não é responsável por isso. E era uma escolha minha aceitar essa crença. Coloquei como uma verdade, porque eu achava que as coisas não podia ser melhor. Tinha que ser daquele jeito, ruim, pior. Então, como eu tinha esse pensamento de não achar que as coisas poderiam ser boas, que eu merecia o melhor, então eu aceitava a crença como uma verdade, que era ruim com ele, pior sem ele. E eu me mantive muito tempo preso nesse relacionamento. Eu saía, me sentia aliviada, começava a me cuidar do meu corpo, tudo, e acabava voltando. E quando eu voltava para o relacionamento, gente, tudo desandava. Meu corpo, a imunidade caía, eu desanimava e me adoecia total. Realmente não era um relacionamento que deveria ter durado tanto tempo. Mas quando a gente acredita em alguma coisa, como um tipo, né, de uma crença dessa, ruim com ele, pior sem ele, você mantém aquilo como uma verdade e acha que é o caminho certo. Naquela época eu não sabia dessa história de crença e tal, não, memórias, não entendia nada disso. Quando eu descobri o Ho'oponopono, que eu comecei a fazer, foi que eu comecei a entender, eu me interessei em estudar para saber como é que funcionava esse negócio de memórias. Aí eu descobri que memórias eram crenças, que eram
criadas na infância, por impactos grandes, impactos pequenos, lugares, pessoas, situações, e aí a gente colocava aquilo como uma verdade para a gente e aquilo ficava no nosso campo. A minha verdade é essa e é assim que é. E quando eu entendi isso, eu fiz uma escavação de crença para descobrir por que eu continuava voltando para esse relacionamento, sabendo que ele não fazia bem para mim, nem espiritualmente, nem fisicamente. Porque ele não afetava só minha mente, meu corpo estava afetando meu espírito, meu corpo físico, estava afetando tudo. Aí eu decidi fazer uma escavação de crença para entender o que estava acontecendo. E eu descobri que era isso. Não deixava, quando eu tentava sair do relacionamento, que as coisas começavam a melhorar, eu ia lá e voltava com ele. Porque era ruim sem ele, mas era pior sem ele, tá entendendo? E aquilo me mantinha preso. Até que eu consegui mudar a crença. Quando eu mudei a crença, eu consegui sair do relacionamento. Consegui me livrar desse relacionamento. E fiz uma escolha própria. A mudança da crença, eu fiz uma escolha de me manter um tempo sozinho enquanto eu fazia. Me conhecia. Fazia um autoconhecimento de mim. Entendendo? Saber como é que funcionam as minhas crenças, o que eu ainda tinha que me travava, o que eu ainda tenho que me trava. Já tem 5 anos que eu estou separada e me mantenho tranquilo, só me dediquei aos meus filhos, ao meu trabalho. E essa mudança interna, né? Que para uns é bem mais fácil, muda bem rápido, para outros é mais difícil, porque eu acho que depende muito da crença que a pessoa tem. Como eu tinha ou tenho ainda, não sei, estou trabalhando nela, uma crença de achar que as coisas eram difíceis, isso também me deixou mais paralisada, me travava, me deixava travada. Agora que eu estou começando a entender que as coisas podem ser fáceis, que a gente pode merecer o melhor, que as coisas podem vir de um jeito que a gente menos espera, assim, coisas boas, porque antes eu tinha esse pensamento para coisas ruins, que poderia vir. Agora não, eu tenho esse pensamento porque do jeito que funciona para o lado escuro, funciona para a luz. Do jeito que funciona para a sombra, funciona para a luz. É por isso que eu queria falar com vocês, por isso que eu queria falar desse assunto com vocês, de questão de crença. Para mim, a crença é a chave. Por isso que o Ho'oponopono fala de memórias. Limpe as memórias, porque quando você limpa elas, você tem o poder de colocar algo bom ali que vai te trazer algum benefício, vai te trazer vários benefícios. Não quero uma coisa que só traz um benefício, não, vários benefícios. Que seja bom para você, desde que não afete o outro. Tá bom? Que não tire a paz do outro. Porque o que é bom para a gente tem que ser bom para quem está ao redor da gente também. Por isso a questão de você trabalhar as crenças. O Ho'oponopono ajuda, sim, a limpar as memórias, mas você também trabalhar as crenças, principalmente aquelas fortes, enraizadas, que te mantêm em algum canto que você não quer estar, te bloqueia, te trava naquele lugar. Você pode fazer uma escavação de crença e descobrir a crença que está fazendo isso, que é uma crença limitante, e mudar ela, melhorar ela com repetições, com afirmações, com perguntas, com o Ho'oponopono. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.